Bom dia para você, bom dia a todos, graça e paz, mais um belo dia que o Senhor nos preparou, para que nele, segundo a palavra, nos regozijássemos e nos alegrássemos. Isso é maravilhoso. É mais um dia onde a bondade de Deus nos despertou, e aqui estamos para a glória de Deus, para trazer a você aquele nosso momento devocional tão precioso para nós no dia a dia. Que Deus, na sua bondade, ministre em seu coração. E caso você receba esta palavra, também nos ajude nessa divulgação. Assista até o fim, ore conosco e, por fim, compartilhe entre os seus, a fim de que essa plataforma possa reconhecer a relevância desse trabalho para você, e sendo importante para você, com certeza o será para os seus, para outras pessoas a quem você quer bem. Que Deus, na sua bondade, esteja falando aos nossos corações. Eu gostaria de trazer para você hoje um tema, a questão da liberdade. Você é uma pessoa livre? Efetivamente livre? Esse é um dos sonhos mais presentes no coração da juventude. Ele quer se libertar, quer ser livre. Aí muitos consideram que, se chegar a uma maioridade dos 18 anos, ele vai ter a sua liberdade consumada. E aí a grande descoberta é que aí começa de fato a escravidão. Você vai trabalhar, se torna escravo do trabalho. Você é escravo do tempo. Você é escravo do relógio. Você é escravo de tudo aquilo que te cerca, porque você não tem a liberdade sonhada. Descobre que a liberdade sonhada não é liberdade, porque você se torna escravo de muitas coisas na vida, até do próprio ser, do próprio existir, quando você é obrigado a lutar, batalhar para se vestir, para se alimentar, para se suster. Se torna escravo da dependência de coisas das quais você tem necessidade no dia a dia, mas que antes não lhe era por preocupação, porque tinha quem lhe supria. Seus pais traziam tudo pronto. Agora não. As coisas começam a exigir de nós um pouco mais de escravidão. E se você se torna servo daquilo que você consideraria antes que seria sua própria liberdade. Jesus diz, através do apóstolo João, algo muito relevante em relação à liberdade. Primeiro, ele diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas aí ele vai explicar com mais clareza o que isso significa. Capítulo 8 do Evangelho de João, verso 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que o que comete pecado é escravo do pecado. Onde está a sua liberdade? Você não é pecador? E se você é um pecador, você é escravo do pecado. Porque você, vencido pelo pecado, se torna escravo dele. Todos nós, em certo sentido, somos escravos daquilo que não gostaríamos de ser, escravos do pecado. Foi exatamente em virtude dessa escravidão nos imposta pelo pecado que Cristo veio para nos libertar. Por isso ele disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso implica em que agora, a partir de agora, não vou pecar mais? Não, queridos. Implica em que eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Eu estou sujeito a pecar, mas o pecado já não manda, já não tem o comando sobre a sua vida. Ele não se lhe impõe na prática, porque uma vez que você toma consciência de que aquilo que você faz não agrada a Deus, você simplesmente tem todas as armas para dizer: não vou fazer aquilo que o meu Senhor
não se agrada que eu faça. Essa é a diferença. Quem está em Cristo é pecador? É. Mas o pecado é um desastre, é um acidente, torna-se um acidente de percurso, não programado, algo que acontece porque você não tem controle sobre a situação. Mas uma vez que você sabe que está desagradando a Deus, você volta atrás e diz: não, minto, não vou fazer isso, porque Deus não se agrada disso. Porque Deus não se agrada disso. Então, se Deus não se agrada disso, eu não vou fazer. Interessante que a palavra nos ensina que essa válvula de escape aparece em todas as ocasiões em que nós estamos em risco. O Espírito Santo de Deus arbitra toda vez sobre nós, sobre aquele que é de Deus, enquanto aquele que sufoca a vontade de Deus em seu coração pratica com toda a liberdade o pecado. Mas aquele que é de Deus tem consciência e ele tem condições de parar o processo e impedir que ele se deixe contaminar. Irai-vos, diz o apóstolo Paulo, e não pequeis. Porque irar é algo da natureza humana, mas entre eu irar e reagir a esta ira, o caminho é extremamente longo. Eu posso segurar a barra, suportar a opressão, suportar a tentação e vencê-la. Jesus deixa isso muito claro na sua própria vida. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as nossas provações, mas em nenhuma delas ele caiu, porque ele tinha consciência de quem ele era e o propósito para o qual ele fora levantado por Deus, para ser Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro sem defeito e sem mácula, porque dolo nenhum se achou na sua boca. Sim, queridos, nós podemos viver a liberdade dos filhos de Deus. Não precisamos nos tornar escravos de coisa alguma, escravos do pecado, nunca, porque aquele que comete o pecado torna-se escravos do pecado. É hora de você acordar que é uma vida a ser vivida, uma vida de liberdade a ser experimentada em Cristo Jesus. Por isso diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Deixa Deus operar na sua vida. Abra o seu coração a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa-o conduzir a sua vida, os seus passos. Você vai ver quanto isso fará diferença na sua vida. Eu gostaria de orar com você. Deus bendito, a tua palavra nos ensina, Pai, que nós podemos ser escravos ou não do pecado, que o que pratica o pecado é escravo dele, mas o Senhor tem libertado muitas vidas, acordando-as, ó Pai, para as necessidades reais de liberdade que só o Senhor pode dar. Ó Deus eterno, complementa, Senhor, esta palavra no coração de cada um daqueles que almejam ser livres, mas que são escravos do pecado, escravos, ó Pai amado, ó Deus, de uma sociedade corrompida e corrupta. Ó Deus eterno, visita os corações, trazendo luz ao entendimento de cada um. Deus eterno, mais uma oportunidade, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos andar sob os teus cuidados, a tua provisão a cada momento da nossa vida,
Por isso, ministra sobre cada vida que aqui está. Repreenda o mal e assegura-nos completa assistência. Olha, Deus bendito, para aqueles que aflitos clamam pelo teu socorro. Aquele que enfermo, Senhor, grita em seu coração: sê propício a mim, Senhor. Sê propício a cada vida que a te clama conosco neste momento. Visita os corações com graça, bondade e misericórdia, pois somente do Senhor procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo de que necessitamos. Fica conosco e nos abençoe. Uma vez mais clamamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém e amém. Queridos, obrigado pela sua presença aqui. Compartilhe, como já pedimos, este nosso momento. Faz-o conhecido entre os seus para a glória de Deus. Deus abençoe. Tenha um excelente dia na paz do Senhor.